Cássio, vamos começar no do esporte, tá? Os melhores e os piores em campo. Pode fazer tudo numa lista só. E aí de forma bem chutinha, tá? Vamos lá. Melhores. Fabinho. Achei que ele fez uma partida muito boa e com muita energia. Tava até a reta final da partida. Jogou em 90 minutos, né? Tava atacando. Assim, tava defendendo e você via ele lá na frente. E como o Fred já falou aqui, para quem não pegou o trecho, esse é o achado de Dalpozo, mas é o achado, tipo, o cara foi contratado e é melhor do que o William Oliveira. Pô, a gente até falou isso na live, não precisa ficar dizendo todas as vezes. Ele não ganhou a posição do William Oliveira. Essa disputa não existiu, porque, na verdade, nesse momento ele é muito melhor que o William Oliveira. O William Oliveira virou um banco de reservas, porque também não é nem melhor do que Bruno Matias. O outro nome, Juba, na bola parada, como quase todos os gols do Sport, assim, é um lance perigoso, é um cara que... Dependência absoluta, né, Cássio? Dependência absoluta. Dependência absoluta. Duas jogadas para gol, ele passou pelos pés dele e o ataque lá na frente avacalha a jogada. Cara, tipo, faz uma tabela mínima, então finaliza com o mínimo de qualidade que é caixa. Então, assim, não foi um Juba finalizador como outras oportunidades, mas foi o Juba que participa diretamente do gol de abertura de placar e que por duas jogadas, por assistência de ligação, de passe, ele deu a condição para o Sport para abrir 2-0, ou de repente também e desempatar o jogo. E entre os piores, assim, só para ver se tem alguém que coloca ainda, Thierry Sabino, partido ok. O bom e velho Sabieri, Sabieri. Assim, veja só, se o Náutico, para não fazer minimizando isso, se o Náutico não conseguiu infiltrar na defesa do Sport, sempre estão entre os melhores, sempre estão. Foi na média e tal, veja só, eles foram bem, sempre estão. Eles foram bem, porque o Náutico não entrou na área do Sport. Então eles não entraram. Eu acho que Maílson flertou estar nessa lista. Mas ele foi na verdade, eu já falei que eu não gostei da forma como ele foi na bola de Franco. Mas depois, a forma como ele defende o chute de Jean Carlos, que eu achei muito mais perigoso do que o chute de Franco. Para você ver, eu achei o chute de Franco assim, quando chutou, eita, meu amigo. O de Franco foi traiçoeiro. Quando ele trouxe, porra, e o de Jean Carlos não, porra, já foi aquele chute. Porra, a qualidade que ele tem, como ele já fez no próprio Pailson. Não foi Maílson, era. Mas foi mais limpo, né? O chute. O outro acabou a bola veio quicando muito. Naquele gol que você pensou era o Luan Poli, né? Foi Luan Poli. Foi na mesma barra. Que fiz que porque o que Maílson levou foi um de falta, mas o que eu tô falando dessa barra mesmo, a barra ali daquela barra da Angostura, tinha sido realmente Luan Poli. Mas como eu falei, Maílson, para mim, ficaria bem assim na dúvida, mas a defesa dele no último lance, na verdade, colocou ele numa posição neutra. Então, eu já digo, Fabinho e Juba, com os dois zagueiros, Sander muito entrega, mas tecnicamente muito mal. Só os dois mesmo. Indo para os piores, Cássio? Jaderson e Bill, um empate. Eu até disse aqui que Bill foi pior do que quando Jaderson, mas só que jogou menos tempo. Então, assim, eu acho que Jaderson prejudicou o time por mais tempo. Enquanto esteve em campo, Bill foi pior do que Jaderson. Só que Jaderson jogou mais tempo do que Bill. Então, acho que essas duas coisas se equivalem e fica um empate entre os dois. Concordo. Atuações assim, inacreditáveis. Mas só não é inacreditável porque acontece quase todo jogo, então é acreditável, na verdade. Né? Também, Kaique muito mal. No blog eu não coloquei Kaique fecha a lista. Kaique, para mim, fecha a lista. Mas no blog eu coloquei outro nome. Eu até estou citando a Kaique aqui, mas eu digo no post, no texto do blog, eu digo que Kaique foi muito mal, mas acabei não colocando ele no pódio. Acho que até como já estava citado que era mal, eu coloquei outro nome. Ezequiel. Meu amigo. Primeiro tempo horroroso. Quase deu gol para o Náutico, 2 vezes. Uma delas de forma assim, assintosa, levou o velho esporro ali. Foi desarmado, acho que o Jean Carlos e o Náutico não conseguiu finalizar. E no segundo tempo, eu acho que ele acabou ficando muito tímido. A partir na minha opinião, do primeiro tempo tão ruim. Mas isso é só para citar. Na dividida, Kaique foi muito pior do que ele. Kaique fez um gol. Eu até revi o gol agora, que eu até disse que o gol estava. O gol não tinha como ele perder, só faltava ele perder o gol. Não tinha como. Bate na trave, ele não precisa nem atacar a bola vai para ele. O goleiro tá entregue. Tipo, tá ligado? Não precisa fazer um movimento para desviar. Tipo, a bola vem e ele simplesmente faz isso aqui. E completa. Mas beleza, fez o gol. Mas as 2 chances que ele perdeu, assim, inviabilizaram o resto do jogo para o time. Porque
Sobretudo a segunda, tá? Porque a primeira é uma coisa que eu falo, o velho efeito borboleta. Tem pra. Galera, isso começou na primeira vez, eu lembro que foi um Sport Náutico, inclusive, que foi um pênalti do Náutico, mas que depois o Náutico abriu o placar e o Náutico foi 2-0. Eu disse, não, pô, não ficou 2-0. O pênalti foi antes de sair o gol. Se fosse depois, beleza. É a mesma coisa de Kaique, então. Ele perde um gol feito, mas depois ele faz um gol. Aquele gol dele não faria 2-0. Mas o segundo lance dele faria 2-0. Ele perdeu 2 gols incríveis, mas depois ele fez o gol no meio disso. E o segundo lance era para fazer 2-0 e ele, assim, ele foi Kaique naquele lance. Mas tem outras peças. Só para sem analisar, só citando outras peças, Giovani, bem mais ou menos, não fica entre os piores, mas bem mais ou menos, e não gostei da entrada de Nares, tá? Porque que mais do que a entrada de Nares é porque ele piorou o que Bruno Matias estava fazendo. Aí foi erro total do treinador. Para mim, os 3 piores, sem quarto colocado perto, Jaderson Bill e Jadson Kaique Bill. Para mim, assim, Ezequiel foi mal, Nares prejudicou. Não, eu já citei aqui, eu citei que estava no blog, mas para mim já está citado. Eu tô ligado, mas é isso mesmo. Mas para mim, o quarto colocado é distante. Rodolfo, melhores e piores do Timba. Fred, eu vou me atrever a montar um pódio, ainda que eu não tenha nem a convicção, né, de que eles estão situados no mesmo critérios. Para mim, o melhor em campo, o melhor, dependendo da outra que você veja, é Vitor Ferraz. Né? O cara que hoje ele talvez o melhor em campo do jogo, viu? Talvez, com certeza. Né? O jogador que substitui Jean Carlos sendo o cara que, aonde quer que o Náutico chegue, essa chegada passa pelos pés dele. No primeiro tempo chegou muito pouco, mas quando conseguiu uma linha de fundo, né, quando conseguiu construir, sempre tinha participação do Vitor, e até o Náutico, eu diria que teve, naquele recorte que a gente chegou à conclusão de que o Náutico dominou o jogo, até o controle do Sport ali nos erros de saída de bola do Náutico, o Náutico sempre tinha a jogada começando nos 3 zagueiros e o Vitor Ferraz voltando para fazer a construção desde da primeira fase, né, ali desde da intermediária defensiva alvirrubra. Então, sem dúvidas, para mim, o pior em campo, eu acho que condiz com a nossa análise de que Roberto fez tudo hoje visando essa perpetuidade no cargo, a manutenção de Vitor ao longo de 90 minutos. É um jogador que caiu na reta final e, naturalmente, é um jogador já de certa idade, que não teve uma pré-temporada. Então, um atleta que tende a se desgastar, mas ficou os 90 minutos. E, para mim, pelo menos em 70 deles, foi sem dúvidas absoluto nas ações do Náutico. E para igualá-lo, né, a gente teve hoje vários jogadores do Náutico bem voluntariosos. Jean Carlos buscou finalizar sempre que pôde. No primeiro tempo, acho que foi só uma bola até travada, que se não é bloqueada, ela iria quase na bandeira de escanteio. Eu nem entendi aquele chute. Não sei se foi meio por querer, ele apostou no desvio. Eu não entendi muito bem aquele. Eu acho que aí foi falta da perna contrária, né? Não tinha direita para bater, tentou bater do jeito que dava com a esquerda e saiu sem nenhuma direção. Ainda foi bloqueado, né? Mas no segundo tempo houve a finalização no fim do jogo que o Maílson defende muito bem, 2 bolas bem quentes, que uma não falta e outra numa bola que ele abre para bater, que o Maílson defende em 2 tempos, e um chute de fora da área que passa rasante, né, na trave. Mas ainda assim, muito na vontade, né? No recurso individual. Teve até uma bola no segundo. Ele ressalta, faz a falta que culmina no gol do Sport, né, numa dividida ali que eu acho que ele, na visão que eu tive do estádio, faltou antecipação, e até no segundo tempo teve um lance muito parecido no contragolpe do Sport, que agora eu nem me recordo se gerou uma chance clara. Mas teve uma bola no segundo tempo que foi um cruzamento vindo da esquerda, que claramente não sairia pela lateral contrária, e que Jean Carlos tinha toda a vantagem na jogada, e ele foi trotando na bola, e Sander tomou a frente dele com muita facilidade pelo trote de Jean, né, que é um jogador que até bota muita intensidade, via de regra. Mas ele perdeu a jogada ali, e aí Sander disparou, ele ficou reclamando com uma dele, e poderia ter saído, se não saiu, mas poderia ter saído uma chance perigosa do Sport. Então eu acho que Jean continua sendo um atleta que, pela falta de qualidade, chama muita atenção, mas ainda está bem abaixo, então eu não colocaria no pódio, está no limbo, onde a maioria está. Abaixo de Vitor, para mim, eu enxergo Lucas Perry, pelo peso da defesa ali no final do jogo. Em terceiro lugar, Richard Franco, que para mim teve todo o mérito. Estava bem antes do gol já. Estava bem antes do gol. Estava bem, mas eu retomo, acho que ao que foi o meu primeiro comentário no programa.
né, que é a falta de conceito do time, que é em duas situações de cruzamento que ele teve, quando a área estava preenchida, ele dá atrás, e quando não tinha ninguém na área, ele dá na frente. Agora, ô Rodolfo, posso dar um testemunho de quem torce pro Sport? Naquele vontade. reposicionamento de Roberto Fernandes, quando recuou ele, eu gostei. Porque tirou um dos caras que estava incomodando de fora da área. Colocou Giovani para frente naquela última substituição, né? Eu me senti, opa, menos um daquela artilharia ali de fora da área que tava perreando, né? O que foi baixo ainda, Fred. Só Jean tentou com recorrência. Só Jean tentou com recorrência. Franco, acho que tinha sido o primeiro arremate. E como eu falei, o campo tava. Eu não sei se a perspectiva É da porque aquele audiência chute foi de Pedro, né? É porque na hora eu coloquei aquele chute, é isso mesmo. Eu, vendo o jogo, eu contabilizei aquele chute na rede pelo lado de fora como dele, mas foi de Pedro, né? Foi de Pedro, é isso mesmo, é. No segundo tempo. E no primeiro tempo, uma bola Então que é isso vem. mesmo. Esse engano aconteceu comigo e eu repeti ele aqui, é isso mesmo. E até teve no primeiro tempo uma bola que vem da defensiva do Sport dando para trás, que Pedro Vitor emenda um bate-pronto, que a bola sai também totalmente sem direção, mas também Pedro Vitor. Mas faltou, eu acho que isso dos dois times, eu diria, porque o gramado ele estava muito molhado no primeiro tempo. Muito. Eu acho que não sei se foi o excesso Decisão de estranha do ligação. Náutico, né? Muito, muito. Mas eu achei que faltou explorar isso, sabe? Nos dois goleiros. Acho que o Maílson já tem esse recorte recente com alguma dificuldade, aquele gol do Criciúma, no próprio jogo. Se não foi uma bola. Um frango questionável, também não foi uma bola 100% defensável, né? Tem muita margem de questionamento. Então, eu acho que o Náutico explorou Tanto muito que isso. eu tirei Maílson do pódio porque eu acho que é um gol que a gente debate. Então aí deixa de merecer o pódio. Ele foi muito bem nos cruzamentos, foi muito firme nos chutes de fora da área, muito firme, mas o gol gera debate, né? Então não dá para segurar ele. E aí, indo para os piores, né? Eu acho que, curiosamente, o Náutico tem um pódio de piores que é egresso do banco. Amarildo é um jogador que você não consegue dizer que entrou em campo. Né? Veja só, se ele fosse um zagueiro, ficaria muito mais evidente o dano que ele causa, porque os erros dele culminariam em chances claras, mas a ausência de participação dele ofensiva é muito latente. Né? Não tem trabalho de pivô, é um jogador grandalhão que, mesmo depois de entrar, não conseguiu ganhar nenhuma bola aérea. Então, para mim, é um atleta que é inadmissível entrar, e ele entrando só vai reforçando essa convicção. Né? Mas do time titular, o que eu voltaria a destacar aqui é, primeiro, uma irregularidade muito grande ali no meio, né? A exceção de Vitor. Acho que Jean foi irregular, Ralf foi irregular, Franco foi irregular, talvez até tendendo mais para o positivo, tanto que eu coloquei no pódio. Haldner foi muito mal ali nessa função de ser um ala. Mas a zaga, veja só, o colapso da zaga, ela foi danosa no João Paulo, né? Que no lance do gol do Sport para enquanto Thierry progride e cabeceia livre para direcionar, para botar peso na bola. Então, o que eu estou comentando aqui do João Paulo, ele poderia se aplicar aos outros dois zagueiros. Né? E o João Paulo tem o mérito dele, depois, até no lance que eu comentei ali no final do primeiro tempo, mas falha no gol, como o Carlão falhou 2 vezes saída de bola e como o Bruno Bispo falhou grotescamente na bola que Thiago Lopes finaliza e Lucas Perry defende. Então, todo o sistema defensivo, ele não traz nenhuma segurança, e eu acho que esse, até para finalizar a fala, é o ponto que o Náutico tem que atacar nessa janela, é trazer zagueiros totalmente que tragam uma estabilidade defensiva, independente de quem seja o treinador, seja Roberto Fernandes, Humberto Louser, Dudu Capixaba, que é auxiliar, quem quer que seja, possa ter um espelho, e aí eu digo espelho porque almejar chegar à solidez que o Sport tem depois de uma zaga maturada aí ao longo de mais de um ano é muita audácia. Mas um reflexo do que o Sport tem hoje, de dizer, porra, seja jogando contra o Brusque no frio, às 11 da manhã, num jogo no Estádio Novo, ou jogando às 4 horas nos aflitos, o Náutico vai ter a mesma similaridade de desempenho. E hoje isso não acontece e dá margem. E aí, até definitivamente fechando, eu estava lendo aquela coletiva de Roberto Fernandes, ele tocou um ponto que eu tenho vivência de campo, que é, ele disse, porra, a gente tomou um gol saindo de uma jogada que se sabia onde a bola iria. E eu trabalhei com o Roberto no América e eu sei que ele faz isso. Na preleção tem não só quem bate e onde está o posicionamento, mas onde a bola vai. E isso era muito claro hoje, que essa bola iria ali no meio, o Náutico parou, a cabeçada sair com o jogador livre e no rebote também. Mas isso não é suficiente para evitar o lance, tá? Assim. Não, claro que não é. Claro que não é. Eu entendi, mas não é nem para você, estou falando para o público da forma geral. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Se o cara. É como se. Não é o caso, eu estou dando o exemplo mais tosco possível.
O cara cruzou e Cristiano Ronaldo faz o gol e o treinador fala, pô, a gente sabia que é Cristiano, sim, pô, mas é Cristiano Ronaldo, pô. Assim, não tem, assim, mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, é o cara. Aí trazendo para esse sarrafo. Porra, mesmo esse sarrafo era de um time que tem uma jogada aérea forte, de um time que tem um zagueiro que estava bem na antecipação, de que tinha um cobrador muito bom. Então, mesmo que você tivesse preparado e a sua defesa sendo não estando numa boa fase, a chance de insucesso era razoável, pô. Era Claro, o que o Náutico poderia fazer, e eu acho que fez, foi evitar faltas próximas à área. O Sport teve poucas na partida. Pouquíssimas, na verdade. E isso era um trabalho muito mais eficiente do que achar, pô, como é que a gente dava uma bola de cruzamento? A gente sabia que o cara estava ali. Pô, beleza, ele sabia, mas o outro time ele costuma fazer isso aí. Mas o treinador fica puto mesmo, né? Eu sei que fica puto se fosse continuar. Eu só tô isso, eu tô falando nem para Rodolfo, nem para você. Eu tô falando assim, mas numa visão geral, de que assim, que ele tá falando algo que. Eu acho que na cabeça dele ela parte muito mais de, pô, não é um gol de bola parada que, além do mérito do cruzamento e dos cabeceadores, você tem o largar da jogada, né? A cobra, sobretudo isso, mas veja só, muito mais que está cabeceando e que está cobrando. O largar da jogada fala é o cruzamento, né? Não, a defesa que parou. A defesa do Náutico para. No momento que eu estava falando em relação ao cruzamento, que nesse sim. momento era uma das melhores, nesse momento, talvez seja, talvez não, é uma das melhores cobranças da segunda divisão, pô. Não, eu acho que é a melhor, indiscutivelmente. O que eu acho que, e aí tem, mesmo nesse aspecto, existe o mérito do cobrador, mas o que acontece é, e aí eu tomei o cuidado de ver esse lance no intervalo, porque foi a impressão que eu tive, mas Juba, ele se posiciona de uma forma que você não sabe se ele vai tentar direto em gol, que eu achava improvável, era improvável, mas era uma possibilidade. Eu achava que era chute. Eu achei improvável, mas existia, a gente vê no... O Sport estava chutando um pouco, eu acho que essa é aquela finalização que só, meu irmão, para desafogar, para o time dar uma chegada. Eu achava e a soma dessas opiniões, né, de Fred neutro, você num lado e eu no outro, mostra que era totalmente inconclusivo, mas eu achei que, assim, estava tanto para um lado quanto para o outro, tinha essa possibilidade, e ele foi inteligentíssimo de que ele corre como se ele fosse bater, e no último momento ele desacelera para cruzar. E aí gera uma confusão absoluta na zaga do que é que vai vir, mas não justifica o parar da defesa. Porque a barreira está ali. Se ele bater em gol, a barreira está no papel dela. Então a defesa tem que continuar progredindo. Isso. E aí, nesse momento da desaceleração, Thierry continua, João Paulo para e é suficiente para ele cabecear livre. E ele sobe sozinho, pô. Sozinho, livre, direciona, bota o peso na bola.